fiz uma proposta pro Samuel. Qual proposta? Deixa uma de estudo aí. R$10.000. Troca por mais de estudo. Qualquer uma. Que guitarra é essa? Não lembro qual é. Qualquer uma aí. Pode ser uma MG, Memphis, aquelas tudo que tá em 200 conto. É? Compra a guitarra então. Compra uma guitarra legal, barata. Deixa aí. E pega ela. É isso que eu falei pra você aquela vez. Ele entende as palavras. Vou levar ela hoje. Tá? Ele é pior que Samuel. Pega uma guitarrinha, essas de 200 conto. Não, vai. Vai nada. Quem tá fazendo negociação aqui é eu, né? Você que não tá de pé. Deixa só uma. Deixa lá. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Graça e paz, amém? Vamos ficar de pé. Vamos estar começando o culto essa noite. Vamos ler o Salmos 34, versículo 1. Salmo 34, versículo 1. Graças a Deus que você está aqui essa noite, noite de bastante chuva, que também é uma bênção de Deus sobre a nossa terra. Salmo 34, versículo 1. Deus abençoe você também que está aí na sua casa, acompanhando. Salmos 34, versículo 1, diz o seguinte: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Amém? Amém? Esse versículo apenas, bendirei o Senhor o tempo todo, ou seja, não, aproveitando a situação, faça chuva, faça sol, esteja você com grandes problemas, ou não esteja feliz, não tão feliz assim, mas o importante é que você, em qualquer situação, você tem que bem dizer a Deus, não fique dependente, estou com uma situação lá em casa, estou com um problema, então hoje não dá para mim louvar a Deus com muita alegria. Bendirei o Senhor o tempo todo, em qualquer situação, em qualquer tempo, não apenas no domingo, durante a semana, mas aqui, esse é um momento específico para nós focarmos apenas na adoração a Deus. Os meus lábios sempre o louvarão. Aqui também usa a palavra sempre, né? Qualquer circunstância, louve a Deus, não permita que nada venha atrapalhar o seu louvor, não permita que a situação, você estando contente ou descontente com alguma situação, louve ao Senhor. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus, abra o seu coração, que essa seja uma noite de bastante louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, a tua palavra diz: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, ó Deus. Ó Pai, nós queremos ter esse sentimento essa noite, que nada venha atrapalhar a nossa adoração a Deus. Qualquer situação, qualquer dificuldade, se alguém está alegre ou está triste, está contente ou descontente, não importa isso, importa que nós estamos aqui para louvar ao Senhor, ó Deus. Qualquer situação em nossa família, em nosso trabalho, ó Deus, qualquer sentimento, qualquer enfermidade, mas que possamos louvar ao Senhor de coração, ó Deus, que nada venha atrapalhar a nossa adoração, que nada venha atrapalhar a nossa comunhão com Deus e nossa comunhão com os nossos irmãos. Nada atrapalha as nossas orações, e nada atrapalha de recebermos a Tua palavra, Deus. Nós queremos glorificar ao Senhor nessa noite, pela chuva que está caindo lá fora, que é bênção sobre nós, por todas as circunstâncias, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos trouxe essa noite, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos ajudado, e o Senhor tem coisas grandes para nós, nessa noite. Por isso que possamos abrir o nosso coração, abrirmos a nossa mente, em nome de Jesus. Eu repreendo qualquer sentimento, qualquer pensamento que não vem do Senhor, aquilo que não vem de Deus, que não tenha parte em nosso meio, mas apenas aquilo que venha do Senhor. Abençoe a todos nós, receba o nosso louvor, receba as nossas petições. Se alguém está preocupado com alguma coisa, que entregue no altar do Senhor neste momento, pois nós cremos que o Senhor está cuidando de nós. Por isso nós bendizemos o Teu nome o tempo todo. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas, glorificando o nosso Deus, e vamos cantar agora. Graça e paz a toda a igreja, amém? Nós vamos cantar e falar do amor do Senhor. O amor do Senhor, Ele não falha. O amor do Senhor, Ele é grande por mim, é grande por você. E nada nos separa desse amor, amém? Vamos lá?
sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, não falha. Pois tu és o mesmo para sempre e ele não muda. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Todas as coisas cooperam. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, eu sei que me ama. Teu amor não falha, não falha. Glória a Deus, que bom é saber que nós somos amados pelo Senhor e o amor dele é incondicional sobre as nossas vidas. Que você se sinta amado e abraçado pelo Senhor nessa noite. Amém? Se você puder, cante comigo assim, Ele é exaltado. Ele é exaltado. Então louvarei, eu louvarei. Ele é exaltado, sempre exaltado. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor.
Aleluia. Glória, glória a Deus. Exaltado é o Senhor em nosso meio. Boa noite, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Vamos ter mais um momento de oração, um momento de intercessão, e é um momento de nós agora clamarmos a Deus pelas nossas necessidades, pelas necessidades daqueles a qual conhecemos, né? Então, vamos se ajuntar em oração, dar a mão àquele que está do seu lado, e vamos estar orando, amém? Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, meu Pai. Agradeço ao Senhor por esse momento, agradeço ao Senhor por estarmos aqui diante da Tua presença, em meio à Tua igreja, Senhor, fundamentada pelo Senhor, meu Pai. Agradeço ao Senhor, meu Pai, pela palavra anunciada aqui no início. Agradeço ao Senhor pelos louvores entoados aqui em meio à Tua igreja, Senhor, demonstrando, Deus, que Tu és um Deus fiel, um Deus de amor, um Deus de união, a qual nós estamos aqui bendizendo ao Senhor, todos os momentos da nossa vida, todo o respirar de nossas vidas, Senhor, porque só o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor diante da Tua presença, Senhor, mediante o sacrifício vicário da cruz, porque só o Senhor pôde fazer aquilo que nenhum outro podia fazer para com as nossas vidas, nos resgatando do pecado, Senhor. E peço, Senhor, peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor, pelas minhas omissões, Senhor. Se não tenho feito, se poderia ter feito mais e assim não tenho feito, Senhor. Que haja o perdão do Senhor para comigo, Senhor, mediante os meus pensamentos também, Senhor. Porque sabemos que os nossos pensamentos não são os Teus pensamentos, como os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, meu Deus. Por isso recorremos ao Senhor, que haja o perdão do Senhor para com a minha vida, Senhor, mediante o meu andar, meu caminhar, o meu pensar, as minhas omissões, minhas comissões, Senhor, meus pecados inconscientes também. Que haja o perdão pelos meus pecados inconscientes diante da Tua presença, Senhor. Perdoa, meu Pai, se tenho passado de largo, Senhor, diante daqueles que necessitam de uma palavra aí fora, Senhor, aqueles que estão caídos na sarjeta, nas ruas, se assim tenho feito, passado de largo, não tendo parado, não tendo falado, não tendo podido assim, socorrer esses que se encontram dessa maneira, Senhor, que haja o perdão do Senhor para comigo, que haja o perdão do Senhor para com a Tua igreja, para com a membresia da Tua igreja, Senhor. Perdoa pelas minhas fraquezas, Senhor, em nome do Senhor Jesus é que clamamos, porque reconheço que sou falho, que nada posso, que nada sou, senão o Senhor para com a minha vida, Senhor. Que haja o perdão do Senhor para conosco, Senhor, e agradeço ao Senhor por essa semana que irá se iniciar, Senhor, essa semana a qual temos um propósito aí, Senhor, um propósito de jejum e oração diante da Tua presença, Senhor, que nós possamos assim estar posicionados, Senhor, diante desse propósito, direcionado pela liderança, pelo pastor da Tua igreja, Rodrigo Capuço aqui, Senhor, porque creio que isso não é em vão, Senhor, creio que isso é um bem necessário para com as nossas vidas espiritual diante da Tua presença, que nós possamos assim estar posicionados, Senhor, posicionado em oração, em jejum, Senhor, buscando mais do Senhor para com as nossas vidas, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor. Tira toda soberba, tira todo ego, Senhor, tira de nossas vidas, tira da minha vida, Senhor, que nós possamos abrir nossos corações diante da Tua presença, Senhor. Tira, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Queremos mais do Senhor, quero mais do Senhor sobre a minha vida, através do Espírito Santo do Senhor, meu Pai. Faça-se presente também, Senhor. Faça-se presente para aqueles que se encontram enlaçados, Senhor, aqueles que se encontram enlaçados pelos vícios do alcoolismo, Senhor, amarrados, enlaçados, aprisionados por esse vício, Senhor, aqueles que se encontram também, Senhor, aí dependendo
dependentes dos vícios do tabagismo, Senhor, das drogas lícitas, ilícitas, liberta, Senhor, que haja libertação advinda do Senhor através do Espírito Santo do Senhor, quebra essas algemas, quebra essas cadeias, Senhor, liberta esses, Senhor, dê forças ali, esses que se encontram num poço ali e querem sair, de paredes escorregadias, Senhor, mas seja o Senhor agindo ali, Senhor, seja o agir do Senhor através do Espírito Santo do Senhor, libertando esses que assim se encontram, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, clamamos, Senhor, por esses que assim estão, pelos nossos entes queridos, pelos nossos parentes, aqueles que estão mais distantes, aqueles que estão mais próximos, toma, Senhor, toma, clamamos pelas essas almas, por essas vidas que ainda desconhecem ao Senhor, meu Deus, aquebranta esses corações, Senhor, aquebranta esses corações, esmorece esses corações, através da Tua palavra, porque é o Espírito Santo do Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e fez o Senhor assim para com a minha vida, fez assim o Senhor para com esses que estão assim, Senhor, porque nós somos, Senhor, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo escolhido pelo Senhor, para assim proclamarmos, Senhor, as boas novas do Senhor sobre a face dessa terra. Nos ajuda, meu Pai, nos ajuda, recorremos ao Senhor, porque a quem clamaremos nós, a quem buscaremos nós, se só o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas. E agradeço ao Senhor por esse momento, agradeço ao Senhor pelas almas que aqui estão, por aquelas que estão acompanhando pela transmissão, por aquelas que não puderam estar aqui por algum motivo, por alguma situação, mas sabes e conheces o Senhor, cada uma, Senhor, porque tem seus nomes arrolados no livro da vida, porque tem seus nomes escritos nas palmas das Tuas mãos, Senhor, e és o Senhor que se faz presente, Senhor, e agradeço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. As palmas louvam o Senhor, amém. A igreja pode se assentar.
Amém, glórias a Deus, esse ministério de dança, liderado pela nossa irmã Nise. Parabéns a todas pela dedicação. E a Nise até manda avisar que há vagas abertas, né, Nise? Olha só, tem esse grupo aqui, mas as irmãs que quiserem participar, falem com a Nise que está em pé aqui. É isso, olha, está dando tchauzinho, para quem não conhece. Fale com a Nise, que ela vai te dar as orientações sobre a questão dos ensaios, né, as próximas apresentações. Esse ministério de dança é uma das formas de nós louvarmos a Deus, né? Você vê que nós acompanhamos com a música, uma forma de expressão para glorificar o nosso Deus. Então, parabéns às irmãs que já se apresentaram hoje, se apresentaram em louvor ao nosso Deus, mas há vagas abertas. Então, converse com a Nise aí, se você sentiu no seu coração, e ela vai te dar todas as orientações, né? Nise, entendi. E isso, ela falou aqui, não tem idade, né? Se os irmãos repararam aqui, tinha pessoas de idades variadas aqui no grupo, né? Claramente havia irmãs de idades variadas. Então, como bem ela falou, né? Então, não existe idade, né? Basta você ser jovem até 100 anos que pode participar, né? Eu creio que não tem ninguém com mais de 100 anos aqui, por enquanto, né? Então, posso falar isso. Mas, então, obrigado pela essa participação e que os irmãos continuem orando e apoiando também esse ministério. Dando continuidade, eu quero saber se alguém está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez. Alguém nos visita? Olha, temos uma irmã lá atrás. Olha só, mais alguém visita pela primeira ou pela segunda? Se são essas, então, vamos dar uma salva de palmas para a nossa irmã, recebendo ela em nome de Jesus. Muito bom, obrigado, minha irmã, pela sua presença. Deus te abençoe. Sinta-se bem-vindo em nosso meio. Estamos bastante felizes com a presença da irmã. E vamos passar algumas comunicações para os irmãos, né? Alguns lembretes importantes. Primeiro, que essa semana, de segunda a sexta, é nossa semana de jejum e oração. Sempre na última semana do mês, que antecede a ceia do Senhor, né? O pastor Rodrigo coloca esse desafio na igreja, né? Estarmos nos dedicando mais ainda, né? Então, além da oração, que eu creio que os irmãos fazem sempre, todos os dias, né? Creio que todos oram todos os dias, mas também dedique de forma especial o completo do jejum, né? O jejum, você escolhe a forma, o horário, ou do que você vai jejuar, conforme as suas possibilidades e o desejo do seu coração, tá? Mas não esqueça, estamos em semana de jejum e oração, de segunda a sexta. Aí o próximo aviso é que temos no próximo domingo a ceia do Senhor, né? Como eu já falei, sempre antecede a ceia. O próximo domingo, 5/11, tanto no culto da manhã, quanto no culto da noite. Então teremos a ceia do Senhor, um momento muito especial para a nossa igreja. O outro aviso é sobre a questão do batismo e dos novos membros, né? É uma oportunidade para você. O pastor Rodrigo está formando esse grupo, tanto para quem ainda não foi batizado nas águas, quem já aceitou Jesus como Salvador, mas ainda não foi batizado nas águas, né? Que é um mandamento de Jesus, né? Aquele que crê em Jesus ser batizado. Então, essa é a sua oportunidade, né? O pastor Rodrigo estará dando todas as orientações. Então, é importante que você, se você ainda não fez, que você informe, dê o seu nome para a secretaria da igreja, né? Tenha o contato aqui, e o pastor Rodrigo estará marcando a reunião para as orientações para você que não foi batizado nas águas. E também a questão dos novos membros, se porventura você está vindo de uma outra igreja, já foi batizado nas águas, também é a sua oportunidade de estar participando oficialmente da nossa igreja como membro, né? Se você realmente está sentindo mesmo, tem essa confirmação, então fale com o pastor Rodrigo, fale com a secretária, que o pastor Rodrigo estará reunindo esse grupo, que é muito importante para nós, essas oportunidades que Deus nos dá, de você oficialmente fazer parte desse ministério, de trabalhar mais para Jesus, né? De fazer parte da nossa família Vila Diva. Então, batismo e novos membros, nós sempre reforçamos isso, é um convite para você e uma oportunidade para você fazer parte da nossa família, oficialmente. São esses os avisos. Vamos agora à parte de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Eu vou estar lendo um texto lá em Ageu, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, que diz assim, Ageu 1, de 2 a 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? A pergunta.
O povo de Israel, naquele contexto, morava em casas, como diz a palavra de Deus, de fino acabamento, casas bem feitas, enquanto o templo do Senhor precisava de reparos, né? O templo do Senhor havia sido destruído pelos babilônios, tem toda a história, e a lição é a seguinte: eles cuidavam bem das suas coisas particulares, mas não davam importância para as coisas de Deus, do reino de Deus. E esse é o ensinamento que nós temos. Logicamente, você tem que cuidar bem das suas coisas particulares, da sua casa, da sua família, mas também, até, e com certeza, mais ainda do reino de Deus, que o reino de Deus vem em primeiro lugar em nossa vida. Se você já é tão dedicado para as suas coisas pessoais, seja mais ainda para o reino de Deus, né? E incluindo os dízimos e as ofertas. Você que está aqui tem a sua forma de rendimento, que você investe naquilo que você precisa, obviamente, né? Isso é o normal, mas também você tem responsabilidade de investir no reino de Deus, investir na causa de Deus. Tudo que é ofertado é para o reino de Deus crescer, para as pessoas serem alcançadas para Jesus, para nós cumprirmos as nossas obrigações. Então também é o nosso dever, em tudo que nós fazemos também, não se esquecer do reino de Deus, da casa de Deus, de tudo aquilo que inclui. Tem várias coisas, mas inclusive os dízimos e as ofertas. Então, não pense apenas na sua vida pessoal, aquilo que é a minha casa, a minha família, meu dinheiro. Pense no reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus e você faz parte desta igreja batista em Vila Diva. Pelo menos se você está aqui nesse momento, que você faz parte desta igreja. Então, priorizando a Deus, colocando Ele em primeiro lugar, nós vamos estar orando ao Senhor. Depois, só uma orientação, como nós mudamos um pouco a configuração das cadeiras da igreja, quando você for trazer o seu dízimo e a sua oferta, você venha pelos corredores centrais, né? Tem 2 corredores aqui, e você saia pelas laterais. A gente dá essa orientação para uma melhor circulação. E também porque, como os irmãos notaram, é o primeiro domingo à noite que nós temos essa configuração de cadeiras, tá? Então, venha pelas corredores centrais e saia pelos laterais. Mas vamos orar, consagrando a Deus os dízimos e as ofertas nesse momento. Senhor meu Deus, na Tua presença, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, também na questão dos dízimos e das ofertas, que todo o povo de Deus, aqui reunido em Vila Diva, nós possamos ter a consciência das responsabilidades que nós temos com o reino de Deus, com a casa de Deus. Assim, da mesma forma que nós buscamos cuidar bem das nossas coisas pessoais, que possamos mais ainda e melhor ainda das coisas que se referem ao reino de Deus, sempre nos dedicando o nosso melhor, o nosso tempo, os nossos talentos e também as nossas finanças, Pai. Nossos dízimos, nossas ofertas. Abençoe, multiplique sobre cada família, Deus, segundo a Tua fidelidade, Senhor Deus. Abra portas para aqueles que estão precisando, alguém que está com dificuldade, com algum familiar em dificuldade, nós colocamos no Teu altar, crendo que o Senhor vai cuidar, o Senhor vai resolver a situação que for necessária, Deus. Mas nós cremos, ó Deus, que quando nós nos dedicamos principalmente à Tua casa, o Senhor nos abençoe em todas as áreas da nossa vida. Por isso nós consagramos esse momento às ofertas. Também pedimos que o Senhor continue abençoando todos os nossos irmãos que são responsáveis pela administração desses recursos. São vários desafios que o reino de Deus nos traz, várias necessidades, mas o Senhor sempre tem suprido com os recursos e também, ó Deus, dando sabedoria. Deus. Abençoe a cada um com fidelidade, colocando Deus em primeiro lugar, que possamos participar desse momento. Nós consagramos essas ofertas, esses dízimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Enquanto estivermos cantando, os irmãos que vieram preparados podem estar consagrando a Deus os seus dízimos e as suas ofertas, conforme eu falei. Também, da mesma forma, as irmãs da intercessão estarão aqui na frente também, para você estar colocando o seu pedido diante do Senhor. Te amo, Deus, pois tua misericórdia nunca falhou. Estou seguro em tuas mãos. Do momento em que levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade
nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. Você pode viver milagres todos os dias. Amém. Como Senhor, você vive milagres. Alguns milagres você sabe, outros você não sabe, mas são livramentos que o Senhor te dá a todo momento. Que o Senhor faça um milagre na tua vida, na sua história, naquele que precisa, aquele que você conhece. Coloca nos seus pensamentos, Senhor, vai de encontro àquela pessoa, porque o Senhor pode mover, o Senhor pode mudar destinos, e é por isso que nós adoramos ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é único, porque Ele é um Deus que faz todas as coisas, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Amém. Aleluia. Espírito Santo, renova a sua vida, mude o seu destino.
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor faz um caminho para nós. Nós acreditamos, Deus, que quando estamos vivendo um deserto, uma escuridão, quando nós não estamos enxergando as coisas à nossa frente, o Senhor é esse Deus que nos cerca, que nos protege, que nos guarda, que nos livra, que nos abençoa. E não é diferente, ó Deus, neste culto que nós estamos reunidos para adorar e para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, nós queremos continuar ouvindo a voz do Senhor. Abençoa cada um que está aqui, ó Deus, que os nossos ouvidos, a nossa mente esteja aberta para receber, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Que não haja, Deus, distrações, que não haja impedimentos, barreiras caiam por terra em nome de Jesus, para que nós possamos sair deste lugar, da casa do Senhor, cheios da Tua presença, Senhor. Nós entregamos este tempo nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém? Se é para Ele, aplauda ao Senhor mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, ainda em pé, vamos ler um texto da palavra de Deus. Na verdade, é apenas um versículo, tá bom? Livro de Romanos, capítulo 1, verso 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos fica depois de Atos dos Apóstolos, tá? Se alguém não trouxe Bíblia, nós está pela fé. Amém, irmãos? Esse versículo nós temos projetado. Eu queria que nós lêssemos juntos essa última parte. O justo viverá pela fé. Isso. Vamos lá, irmãos? O justo viverá pela fé. Amém? Amém. Pode se assentar. Nós vamos falar hoje de alguns princípios para uma reforma em nossas vidas. Nós vamos extrair de vários textos, tá bom? Então fica com a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando os versículos que nós vamos aprender nesta noite, de algumas reformas que nós precisamos fazer e permitir Deus fazer em nossos corações. Porque é para isso que nós viemos aqui neste lugar. Nós viemos ouvir a voz de Deus, nós viemos participar do culto e também sermos transformados pelo Senhor. Porque quando nós estamos diante da palavra de Deus, eu acredito que o Senhor sempre fala ao nosso coração. Irmãos, nós vamos pensar sobre reforma. Mas antes de pensar na reforma espiritual, na reforma que nós precisamos fazer no nosso coração, eu queria fazer uma pergunta para você nesta noite. Você já precisou fazer algum tipo de reforma na sua casa? Quem aqui já precisou fazer isso? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Reforma no quarto, na sala, na cozinha. Quem aqui precisou já? Levanta assim a mão. Todo mundo, né? Pelo que eu estou vendo. Pois é. Todos nós. Então é bom saber porque a nossa mensagem vai basear nessa palavra, reforma. Então quando você ouvir reforma, você sabe que não é fácil. Quantos de nós já traçamos fazer uma reforma em todo sentido, de valor e sai outro, né?
a esposa chega para o marido e fala assim: ai, bem, é só uma reforminha. Aí aquela reforminha, o homem já pensa no bolso, né? Já fala, quanto vai, nem quer saber onde vai ser, quanto vai gastar. Aí, né, lá o casal, às vezes a família, traça algum valor, 10 mil reais, ou 5 mil reais, que seja. Mas toda a reforma, eu tenho essa impressão, a maioria a gente gasta mais do que calcula, não é isso? Geralmente é assim. A esposa chega para eu estou falando muito da esposa, agora vamos para o marido, né? Às vezes o marido, olha, mulher, preciso fazer aqui uma reforma. E aí a mulher já pensa, lá vem aquela sujeira, não é assim, irmãs? Lá vem aquela poeirada, para que esse macho foi pensar nisso essa hora? Né? Para que esse homem, quem deu essa ideia para ele? E aí as mulheres ficam atacadas, né? Levanta pó, parece que nunca acaba, né? É assim, então é bom, a gente fala para vocês participarem, para ter uma ideia, né, geral, e todo mundo sabe do que eu estou falando. E reforma, meus irmãos, por mais barata e mais cara, por mais trabalho ou não, que dê para nós, é necessário. É uma necessidade. Às vezes aparece lá uma rachadura na sua casa, você tem que tomar cuidado, porque daquilo lá pode até a casa de repente desabar, né? Dependendo dos alicerces que ela tem, da coluna, não está tão propícia para segurar aquela rachadura, e dali pode acontecer coisas maiores, infiltrações, parece lá uma goteirinha, ainda mais nessa chuva, né? Parece lá um vazamento, tem que cuidar, tem que fazer essa manutenção, porque senão a conta de água vai vir mais cara do que você imagina, né? Enfim, queridos, a gente sabe que com o passar do tempo, reformas são necessárias. Ainda que a gente não queira se envolver nisso, mas as reformas, elas são necessárias. Ainda que a gente não tenha dinheiro para isso hoje, mas reformas, elas são necessárias. Agora, como é que a gente faz e pensa, alinha isso, a nossa vida espiritual? Também é necessário. De tempos em tempos, meus irmãos, nós precisamos avaliar o nosso coração, a nossa vida com Deus, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida espiritual, para ver se em algum ponto, alguma área da nossa vida, exista a necessidade de algum tipo de reforma. Porque o tempo está passando, a nossa vida vai indo. E a gente precisa de uma atualização espiritual, né? A gente precisa, por isso que nós falamos sempre de oração, de ler a palavra, de estar na igreja em comunhão, de servir no ministério, porque são ações comuns de todo cristão. Mas todo bom cristão, ele precisa avaliar a sua vida. É por isso que nós estamos no culto, ouvindo a palavra de Deus, para o Espírito Santo, de alguma maneira, em cada vida aqui particular, falar qual ponto que você precisa de uma reforma, qual área você precisa ajustar, qual departamento da sua vida espiritual você precisa cuidar mais. E eu coloquei aqui algumas questões, por exemplo, quais são as rachaduras dos seus relacionamentos? Porque os relacionamentos muitas vezes se desgastam e abrem brechas, e a gente precisa cuidar desses detalhes. Quais são as infiltrações dos pecados ocultos na vida da pessoa? Às vezes ela não está lá tão
alinhada com Deus e ela permite, né, brechas aonde o pecado entra e se instala na vida dela. Quais são os sinais de mofo causado pela religiosidade? As pessoas deixaram de ter uma espiritualidade para ter uma religiosidade. Quase não sai. Vocês entenderam. Eu não vou voltar nessa palavra. Mas quais são, né, a nossa postura diante da, esquece a outra, da espiritualidade. Qual é a pintura que você precisa fazer no seu coração, né? As mulheres gostam, né, de passar uma base, um blush, uma sombra. A Lívia está assim já, né, Ju? Lívia já, cadê meu blush? Felipe, né, põe lá um perfuminho para ir na escola. Deve ter alguma paquera lá, viu? Mas a gente, né, as mulheres, os homens, a gente gosta de estar bem aparentado, né? Só que no nosso coração, muitas vezes, irmãos, a gente precisa, né, reavaliar e pensar se nós estamos precisando desse tipo de reforma dentro de nós. E por falar em reforma, no dia 31 de outubro, comemoramos o que, meus irmãos? Não vem falar de Halloween. Senão no final do culto eu vou te chamar e expulsar demônios aqui, hein? Não vem falar de Halloween. São sempre temas polêmicos, né? Cristão comemora Halloween ou não? Não! Em alto e bom som. Festa demoníaca. Nós comemoramos o que, meus irmãos? Reforma protestante. Se você não sabia, tira o Halloween do lado e começa a celebrar a reforma protestante. Tá bom? Porque para nós cristãos, nós comemoramos a reforma protestante. Pastor, eu nunca ouvi falar do que é reforma protestante. Dá para dar uma dica aí? No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha. Então, alguns anos atrás, Martinho Lutero, ele fixou essas teses. Algumas colocações na sua teologia, que ele entendia que a igreja tinha perdido essa identidade. A igreja, naquela época, havia tomado alguns caminhos errados, a sua doutrina começou a ser herética. Então, Martinho Lutero, indignado, depois você veja com mais calma a história, leia, é bem edificante. Ele então traz essa ideia de uma reforma. E a partir daquele século então, trouxe essa inovação daquilo que se falava dentro da igreja. E a partir daquele momento, a igreja, ela começa a tomar outros caminhos. Graças a Deus que Martinho Lutero, ele foi esse homem usado pelo Senhor. Porque se não fosse ele usado por Deus, nós não teríamos ideia de como estaria a igreja e o cristianismo nos dias de hoje. Talvez teriam tomado rumos, enfim, desastrosos. Mas esse homem, ele colocou essas teses na porta da igreja, porque naquela época as notícias do bairro, as informações,
o jornal da cidade, né, os avisos mais importantes, era colocado geralmente nas portas da igreja. Então, Martinho Lutero, né, ele se fez dessa oportunidade para colocar essa reforma, essas teses ali naquela porta do castelo ali de Wittenberg, na Alemanha. E aí, meus irmãos, as 95 teses são muitas coisas, né? Talvez, se a gente até falasse aqui, provavelmente você esqueceria. Mas eu quero pontuar as 5 mais importantes. Quais são elas? A sola escritura, ou seja, só a escritura. Então, né, os reformadores reafirmaram a doutrina da supremacia da palavra de Deus. Então, não se fala mais nisso. A palavra é a palavra de Deus, a escritura é a palavra de Deus. Outra coisa que tiver na esquerda, na direita, na frente ou atrás, não serve. Então essa foi uma da ideia que foi colocado. A Bíblia, ela é a palavra do Senhor. A sola fide, somente a fé. Então eles trabalharam uma teologia dizendo aonde a salvação, ela só vem através de Jesus pela fé. As obras é uma continuidade da fé que você tem em Jesus. Porque hoje, em alguns lugares, se ensina que para você ser salvo, você tem que fazer as obras, até dentro de igreja cristã. Você faz as obras, aí você é salvo. Não. Nós temos que afirmar que a fé que vai nos levar a Deus. Sola graça, ou seja, somente a graça. Reforçando essa ideia que é pela fé. Não é pelas nossas obras que nós fomos salvos, mas pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, que é um presente para nós pecadores, nós nunca seríamos salvos pela graça, pelo amor de Deus, que também está ligado a solos Cristos, ou seja, somente Cristo, que pode nos libertar do pecado, que pode nos dar a salvação. Você vai conversar aí com alguma pessoa aí fora, no colégio, na família, na rua, no bairro, e as pessoas, não, esquece esse Jesus. Ainda mais os jovens, né? A gente tem visto aí vídeos, coisas assim, alguns têm perdido a sua fé em Jesus, e outros nem mais têm fé em Jesus. Jesus, quem é esse Jesus? Desculpa a expressão, foi um cara legal, foi um homem aqui que passou nessa terra, fez umas coisas boas, mas eu não vejo ele como o salvador da humanidade. Eu vi um vídeo de uma moça, lá na Europa, ela falando isso. Aquele que estava entrevistando perguntou para ela se ela era religiosa, enfim, para chegar aonde ele queria, né? Falar sobre Jesus. E ela, eu não sou religiosa. Ela entendendo que religiosos são aqueles que vão na igreja. Mas e sua espiritualidade, sua fé? Não, eu não oro, né? E veja que na Europa é onde nasceu o berço da reforma protestante. E aí ele perguntou, resumindo aqui, né, a entrevista, se ela tinha Jesus, se ela reconhecia Jesus. E ela, não, Jesus nem acredito nele. E o mais chocante, que os pais dela servem a Jesus. Olha só, na entrevista, né? Os pais daquela moça, ela dizendo que eles eram evangélicos, mas lá eles chamam protestantes. E aí, e você? Não, eu nem acredito em Jesus, nem em igreja eu vou. E assim está a humanidade, sem crer em Jesus. Só lhe dei glória, ou seja, é a quinta, né, tese aí da reforma. As principais, somente a Deus a glória, ou seja,
toda a glória deve ser dada somente a Deus. E que bom, né, que nós temos uma igreja, irmãos, uma família cristã que entende essas 5 solas da reforma, né? Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente Deus. Que nos ajuda, meus irmãos, a reafirmar em quem nós cremos e o que nós estamos fazendo aqui nessa terra e o que nós fazemos aqui como comunidade, como igreja cristã. Essas 5 solas, a gente pode chamar essas 5 doutrinas, elas são no mínimo a base de todo bom cristão, que tem que ser a minha e a sua doutrina. Só Jesus, só a graça, só a palavra, somente a fé. E é nesse sentido que essa reforma aconteceu alguns anos atrás, que ecoa até hoje, e acredite você que a reforma protestante, talvez na história da igreja, foi depois a mais importante da festa do Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo. Alguns pesquisadores dizem que a reforma protestante feita naquela época, através de Martinho Lutero, foi um grande marco para a igreja, ou seja, depois, lá quando os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo, na festa de Pentecostes, a reforma protestante foi a mais importante na história da igreja. Então, nós devemos celebrar, nós devemos comemorar, nós devemos agradecer a esta reforma que há alguns anos atrás foram feita, mas esta reforma, ela continua sendo feita em nossos corações. Porque lá no livro de Filipenses, capítulo 1, se você quiser abrir sua Bíblia, eu falei que nós íamos ver alguns textos separados. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, igreja? Então a palavra de Deus está nos dizendo que Deus está fazendo uma obra. E nesta noite eu quero reforçar esse texto. Deus está fazendo reformas no nosso coração, na nossa vida, até a volta de Jesus. A gente não pode ler a história da reforma protestante, a gente não, sem acontecer nada no nosso coração. A gente não pode vir numa igreja, ouvir os louvores, ouvir uma palavra, participar da oração e ir para casa dizendo que não aconteceu nada em nosso coração. De alguma maneira, meus irmãos, nós precisamos. Deus continua fazendo reformas no meio do seu povo. Amém, igreja? Agora, quais são, então, esses princípios para nós vivermos uma reforma de Deus na nossa vida? Vale a gente pensar nessa questão. E nós vamos basear, então, nesses 5 princípios, né, da reforma. Primeira coisa, encontre todas as suas respostas na palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 12: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Meus irmãos, olha para cá. Esse versículo está dizendo para nós que só a palavra de Deus é que pode transformar a vida do homem. E essa palavra, as Escrituras, que vai trazer transformação, reforma para o nosso coração. Salmista mesmo, ele declarou certa vez, escrevendo, dizendo: guardei a tua palavra no meu coração
para não pecar contra ti. Ele sabia que a Bíblia, né, no caso, na época que ele usava outro tipo de Bíblia da nossa, não havia o Novo Testamento, mas ele guardava a lei de Moisés, a palavra de Deus, o Pentateuco. Ele guardava no seu coração, porque ele sabia que só a palavra poderia fazer diferença na vida dele. E é por isso, meus irmãos, que a gente sempre está incentivando a você ler a palavra, a você ler as escrituras, a você fazer o seu devocional, a você tirar um tempo do seu dia. Pastor, mas eu não consigo, a minha vida é agitada, eu só consigo no domingo. Se você estiver baseando a sua vida só no domingo com a palavra de Deus, você está correndo um certo risco de fraquejar, de ceder às tentações de Satanás. Porque ela nos protege, ela nos abençoa, ela nos norteia, ela nos orienta, ela nos ajuda a nós tomarmos as melhores decisões que nós podemos tomar na nossa vida, meus irmãos. Baseie tudo o que você fizer através da palavra de Deus. Nós não estamos falando da palavra de um pastor, de um presbítero, de um diácono, ou de algum homem espiritual. Não, são pessoas que tremendamente podem ser usadas nas mãos de Deus, mas nada e nem ninguém vai substituir a palavra de Deus. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? A palavra de Deus, ela é essencial para nós. Qual é o outro princípio que nós aprendemos sobre a reforma? Decida viver pela fé. É uma posição, é uma decisão que você toma no seu coração. Em Hebreus, capítulo 11, verso 1 a 3, diz assim, se você quiser acompanhar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A palavra está dizendo em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ter fé não é quando você olha alguma coisa que já está concretizada e você diz, eu tive fé para uma coisa visível que está acontecendo na sua vida. A fé, ela transpõe o visível para o invisível. A fé é acreditar que, ainda que você esteja vivendo dias ruins, problemas na sua vida, a fé, ela vai te ajudar a encontrar um caminho, ou seja, ter mais esperança, ter mais confiança, acreditar que Deus pode fazer o impossível na sua vida. Amém, igreja? Foi as palavras de Jesus, quando ele disse em várias ocasiões, para muita gente quando ele curava. Em várias situações do ministério de Jesus, ele mesmo disse, a sua fé te curou. A sua fé fez isso. Se a fé não fosse tão importante, Jesus talvez não daria tanta conotação para a fé. Mas a fé, meus irmãos, ela é importante para nós nos apegarmos quando não há mais respostas para nós nessa vida. Quando não há mais solução, é a fé em Jesus que vai nos fortalecer. Eu tenho a quem eu me apegar, e esse é meu Deus. A fé vai nos ajudar a nós olharmos as situações de outra maneira. Talvez não ficar desesperados, mas acreditar que Deus tem uma solução para nós. Você crê nisso, amém?
A Bíblia, em Hebreus capítulo 11, já lembra a gente: sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito. Pastor, como eu agrado a Deus? Como eu posso agradar a Deus? De que maneira? Esse versículo já te responde, eu acho que 50% das suas dúvidas. Tirando o bom cristão que você tem que ser, né? Lá no seu trabalho, nos seus negócios, na sua família, o bom caráter que você tem que ter, a fé já te leva, já te impulsiona a você ser 50% do que Deus quer para você, ter fé nele. Ah, mas não está acontecendo, não mudou nada, não ouvi nenhuma resposta de oração. A Bíblia não está dizendo isso, ela diz que você tem que ter fé. Se aconteceu ou não, tem que ter fé. Se já mudou alguma coisa ou não, você tem que ter fé. É isso que agrada a Deus. É a Bíblia que está dizendo, sem fé não adianta. E a palavra aqui, ela é bem forte, é impossível. Não tem meio termo, não adianta. Então, meus irmãos, essa noite a gente também precisa refletir e pensar, como é que está a minha fé em Deus? Os problemas estão me sugando, eu estou me enfraquecendo, a minha fé não está tão alta, vamos usar o termo de termômetro, não está tão aquecida assim, a minha fé está fria. A gente não pode viver desse jeito, independente de situações, porque se você já tem um problema hoje instalado na sua vida, e você não ter fé, a sua espiritualidade com Deus está mais baixa do que você imagina. Porque não é as circunstâncias que vão nortear se nós vamos ter fé em Deus ou não. A gente crê em Deus, Ele fazendo ou não. A gente crê em Deus, Ele agindo ou não na nossa vida. Amém, meus irmãos? A fé, ela é importante. Terceiro princípio aqui desse texto, para nós vivermos uma reforma eterna de Deus para a nossa vida, precisamos desfrutar da graça e da bondade de Deus. Nós cantamos, né, um louvor que fala, tenho vivido a bondade de Deus. A gente lê aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Foi o apóstolo Paulo dizendo isso, meus irmãos, que no momento de fraqueza dele, no momento de limitações, a graça de Deus repousava sobre a sua vida, e aí ele poderia ter forças de continuar seguindo em frente. Quantas vezes nós olhamos para dentro de nós e falamos, e até pensamos, que nós somos um fracasso, que para nós está tudo acabado, que não tem mais jeito. Quantos de nós às vezes olhamos as nossas limitações, as nossas incapacidades, e a gente pensa e alimenta talvez essa mentira dentro de nós. Por que eu falei talvez? Porque a gente também tem que ser sincero, né, com Deus. Às vezes muita incapacidade tem pela falta de preparo. A pessoa às vezes não se prepara para aquilo, né? Puxa, eu não sou um ninguém, não sou aquilo, mas às vezes Deus abriu uma porta para ter o preparo, a capacitação, e a pessoa sempre rejeitando. Aí depois fica se lamentando. Mas a graça de Deus aqui, eu quero dizer o seguinte, que no sobrenatural, quando falta forças para nós, aquilo que foge do que você pode fazer, se posicionar, a graça de Deus vem sobre a sua vida. E essa graça de Deus é que vai te sustentar. É essa graça de Deus que vai te dar forças para você continuar no caminho que Deus quer para a sua vida. Foi isso que o apóstolo Paulo mencionou. Ele disse,
a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, a minha graça, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então o apóstolo Paulo, ele tinha esse reconhecimento da sua limitação e que a graça de Deus é o que o ajudava a caminhar nas suas limitações. Quarto princípio aqui da reforma protestante, nós devemos ter um encontro real, verdadeiro com Jesus Cristo. Essa foi uma das teses da reforma. Somente Cristo, só Jesus. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz, Filipenses capítulo 1, verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, o apóstolo Paulo, após ter entregado a sua vida para Jesus, ele entendia que a vida dele agora era para o seu Senhor e para o seu Salvador. A nossa vida, da mesma forma, ela precisa ser entregue totalmente a Jesus. Ou a gente faz de Jesus o nosso único Senhor, porque nessa terra a gente faz senhores para nós, né? A gente idolatra coisas. Muitas vezes a gente tem outros senhores nas nossas vidas e Jesus também é um deles. Mas nós não podemos dividir Jesus com nada e com ninguém. Ele tem que ser o único no nosso coração. Ele é o nosso Salvador. É esse Salvador que a gente reconhece, que Ele tirou a gente lá das trevas. E eu e você, nós só estamos aqui porque um dia Ele entregou a sua vida por cada um de nós. Amém, igreja? Foi esse sangue derramado que nos resgatou lá do império das trevas. Somente Jesus. Aliás, lá no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens, pela qual devamos ser salvos. Não há ninguém que já existiu, que exista ou possa existir, que possa te dar a salvação como Jesus. Não há. O único Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, Jesus, que lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, conta muito bem o ministério de Jesus, que Ele veio aqui a essa terra para entregar a sua vida em nosso favor, em nosso resgate. Amém, igreja? Essa é uma das teses, né, da reforma, das principais. Última e quinta: reflita a glória de Deus através de você, das suas atitudes. A Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo, escute isso, tudo para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? A Bíblia está dizendo que nós devemos fazer tudo para que o nome de Deus seja glorificado. Me permita fazer uma pergunta para você. O que você faz na sua casa, no seu trabalho, quando ninguém está vendo, ou em meio às pessoas, o que você fala, o que você age, o que você pensa, isso é para a glória de Deus? A gente precisa analisar o nosso coração. Porque, meus irmãos, nós nascemos de novo, espiritualmente, para a glória de Deus. Tudo que a gente faz, que está relacionado à nossa vida, devemos glorificar a Deus. Ah, pastor, eu só pensei que era na igreja, só no domingo. Quando eu venho, aí eu preciso ter uma aparência de crente,
de Bíblia debaixo do braço, ou muitos não estão usando mais Bíblia, né, assim, de papel, é no celular, tudo bem. Mas eu tenho que ter a aparência de crente quando eu vou na igreja. Eu preciso cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor. Eu preciso, né, ter uma boa postura lá no meio dos crentes, para eles terem uma imagem de mim. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que a nossa postura, o que a gente faz, deve glorificar a Deus aqui na igreja ou em qualquer lugar que você vai. Em qualquer lugar que você fala, como fala, da maneira que fala, tem que glorificar a Deus. Alguém tem que ouvir as tuas palavras e pensar: esse rapaz é diferente, essa moça é diferente. Ela fala, ou ele fala, coisas que a gente não está acostumado no mundo. Eles precisam ver a glória de Deus na sua vida. Olha, esse rapaz, essa moça, ele é honesto no trabalho, ele faz as coisas certas. Esse rapaz tem alguma coisa diferente. Ele não é como todos, quando oferece alguma coisa para enganar a empresa e ele vai através disso. Não, essa moça tem alguma coisa diferente, ela está expressando a glória de Deus. Na família, não, eu sou crente só na frente dos outros, mas lá em casa, vixe, só a misericórdia de Deus. É igual, você conhece essa ilustração, que é uma historinha, que diz, alguns não conhecem, mas outros no final me ajudam. Dá um pouquinho de risada, porque eu sou mal de história. Mas essa história diz assim, que havia uma família, né, um homem, uma mulher e o filho. E o que acontece? Certo dia esse homem morreu, e a família toda ia para a igreja. Aí chegou o dia do velório, pastor lá, fazendo o velório, né, cantando o hino com a igreja, aquela coisa toda. Vamos orar pela família, né, vamos pedir o consolo e tudo bem, até aí tranquilo. Aí chegou o momento do pastor começar a pregar. E aí ele começa a falar do homem. Olha, porque, irmãos, amigos que estão aqui, este homem, ele era um excelente marido, ele era um homem honesto, enfim, começou a elogiar o camarada. A mãe do menino cutucou ele e falou assim: filho, vai lá ver se é o seu pai, porque não é nada disso em casa. Oh, ainda bem que vocês viram. Mas é triste, eu não sei se é triste, se é engraçado. Eu ainda não consegui achar uma palavra para essa situação. Porque às vezes, aqueles que se dizem cristãos, talvez seja só na igreja, para todo mundo ver. Fala, esse cara nossa, é Deus no céu e ele na terra. Uau! Mas quantos a gente tem se decepcionado? Eu não sei você, mas me permita até dizer aqui, a gente está vendo isso muito nas redes sociais, né? Pessoa na igreja é uma coisa, quando ela está lá na rede social é outra. Artistas gospel, né? Que você ouve louvor, não vou nem esticar aqui o assunto, mas que de repente você ouve louvor, nossa, olha como ele canta, como ela canta, olha, essa moça é de Deus, esse homem é de Deus, pastores, olha como isso, como aquilo, mas vai lá conhecer a vida do camarada ou da moça, lá na sua intimidade, vai lá ver como é que é. Muitos escândalos têm acontecido, talvez você tenha visto, mas não olhe para o homem, olhe para Deus. Mas nós nascemos, queridos, para viver para a glória de Deus. Amém, igreja? Essas são as 5 teses. Mas eu queria, em 3 minutos, acrescentar algo a mais. Para nós. Busque ter intimidade com o Espírito Santo. Creia na palavra, leia ela. Tenha Jesus como seu único Senhor e Salvador.
dependa da graça de Deus, viva para a glória de Deus, mas tenha intimidade com o Espírito Santo. A Bíblia em Efésios diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Eu acredito que essa reforma que nós precisamos avaliar diariamente no nosso coração. A Bíblia, ela está sendo, para mim, a palavra de Deus. Jesus tem sido o meu único e suficiente Salvador. Ele tem sido o meu Senhor de verdade. Eu estou dependendo da graça de Deus ou de outros recursos? Então a gente precisa pensar, né, irmãos? E fazer essa reforma no nosso coração. Eu quero te convidar a ficar de pé. E reafirmar o que está lá em Salmos 37, verso 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Vamos declarar juntos? Entregue o seu caminho ao Senhor. Vamos fazer assim, eu falo e vocês leem, tá bom? Repetem. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais ele fará. Salmos 37, 5. Amém. Entregue, reafirme, se posicione novamente. Veja qual área na sua vida, se foram essas ou outras, que precisam ser realinhadas com Deus. Se é alguma área que você precisa fazer reforma, e querido irmão, querida irmã, reformas são necessárias. Se você deixar a reforma na sua casa para depois, para um ano, a gente não sabe qual seria o estrago disso. Então, para nós que viemos aqui, para alguém que está acompanhando a transmissão, com certeza Deus, Ele está falando que alguma área da nossa vida precisa de reforma. Avalie isso. O salmista mesmo disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele estava falando: Deus, vê se há alguma coisa aqui dentro de mim, né? Lá no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Olha a reforma aí. Vê se em minha vida existe algo que te ofende e me dirige pelo caminho eterno. É a palavra. Foi o salmista, um homem que disse: Senhor, me avalia, olha para dentro de mim. Se alguma área, algum lugar, mesmo que esteja lá escondidinho, não está te agradando, faz essa reforma, Senhor. Faz essa transformação de dentro para fora. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Se você puder, pegue na mão de quem está do seu lado. Se você se sentir à vontade. Nós vamos orar juntos como igreja. Se quiser fechar o corredor, pode fechar, a gente já vai orar encerrando também. Mas como uma família espiritual, estamos aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos reunidos, Senhor, nessa noite. Ouvimos a Tua palavra e mencionamos que em algum momento da história da igreja houve uma reforma protestante em 1517. Martinho Lutero, um homem levantado por Deus, pensou ali que algumas coisas precisavam ser ajustadas no meio da igreja. E quantas dessas coisas também falam ao nosso coração nos dias de hoje?
Quantos de nós precisamos de reforma? Uma reforma dentro do nosso coração. Pai, a nossa casa, aonde nós moramos, precisa de reforma, porque o tempo desgasta. É natural isso acontecer. Trazendo essa realidade, Deus, para a nossa vida espiritual, quantos de nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos mostre, revele quais são as áreas que precisam de reforma, Deus. Por isso, nesta noite, nós clamamos a Ti, pedimos, faz a reforma, o conserto que é necessário no nosso coração, Pai. Se alguma coisa, como diz o próprio salmista, se alguma conduta tem te ofendido, Deus, corrige, nos orienta, reforma o nosso coração, Deus. Tampa essa brecha, essa rachadura, tampa esse vazamento. Enfim, Deus, tira esse mofo do nosso coração, Pai, para que nós possamos viver uma verdadeira espiritualidade, aquilo que te agrada, aquilo que o Senhor quer para nós. Assim como aquele homem entendeu que precisava ter reformas nas igrejas daquela época, que alguém aqui, nós, possamos entender que é necessário uma reforma no nosso coração. Eu não sei, meu querido, qual é a área que Deus precisa ir mais profundo da sua vida, mas eu quero te dizer, nesta noite, o Senhor quer fazer uma reforma no seu coração, de dentro para fora. Deixe Ele agir. Foi por isso que eu acrescentei o Espírito Santo. Tenha intimidade com o Espírito Santo, deixe Ele te encher. Ele vai mostrar dia a dia, semana a semana, quais serão as reformas que você precisa fazer no teu coração. E se submeta a isso. Diga ao Espírito Santo: eu sou teu, o meu coração é teu. Transforma a minha vida, reforma o meu coração, reforma, muda meus pensamentos, a minha postura, o meu falar, o meu agir, se está deixando de expressar a glória de Deus. Oh Pai, o Senhor nos separou para isso, que nós tenhamos essa consciência no nosso coração, de viver conforme aquilo que te agrada, viver esses princípios desta reforma no nosso coração. Abençoa a tua igreja nessa noite. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Levanta as suas mãos bem alto aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com nós hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: aplauda o Senhor bem forte. Uma ótima semana para você. Deus abençoe. Vai com Deus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.